Alô, galera! E aí, tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui nosso conteúdo de inglês. Hoje a gente vai começar a falar sobre o Past Perfect. A gente vai ver que essa palavrinha em comum aí, né, no Present Perfect e no Past Perfect, tem a ver com uma estrutura comum aí no funcionamento, né? Eles têm várias coisas em comum. E aí a gente vai comparar o Past Perfect com outro tipo de passado, né? No caso, com o Simple Past. Então, vejam, quando que a gente usa o Past Perfect? Quando a gente vai falar de uma ação passada que é anterior a outra ação também passada. Ou seja, quando a gente tem uma ação no passado, que a gente vai, num passado específico, que a gente vai chamar de Simple Past, e aí a gente vai ter uma ação anterior a essa, dentro do mesmo contexto. Então, para essa ação, que é o passado do passado, a gente vai usar o Past Perfect. Qual que é a formação, né? Como que a gente constrói o Past Perfect? A gente vai usar o verbo have no passado, que é had, mais o particípio passado do verbo principal, ou seja, se ele for um verbo regular, vou colocar a terminação ed. Se ele for um verbo irregular, eu vou usar a terceira coluninha da tabela de verbos irregulares. Então, vai ficar had mais o particípio passado do verbo principal. Beleza? Então, comparando agora com o present perfect, a gente tem que eu usava have no presente mais o particípio passado, lembra? Então, agora no past perfect, eu vou usar o passado de have, que é had, mais o particípio passado. Exemplos. Her kids had already learned to respect others before they reached school. As crianças dela já tinham aprendido a respeitar os outros antes de começarem na escola. Começaram na escola, está no Simple Past. Olha lá, reached, com ED, tá vendo? Reached está no Simple Past. E a ação anterior, no passado do passado, já tinham aprendido antes de entrarem na escola, né? Já tinham aprendido a respeitar os outros. Segundo exemplo, they were late for the lecture because they had forgotten their student ID cards. Então, eles estavam atrasados para a palestra porque eles tinham esquecido a sua carteirinha de estudante, a sua identidade de estudante. Então, vejam, aqui eu usei o Simple Past em were, they were late, eles estavam atrasados, porque antes disso, ou seja, no passado do passado, eles tinham esquecido a carteirinha. Jane had learned an important lesson. A Jane tinha aprendido uma importante lição. Então, às vezes, eu não tenho o Simple Past aqui explícito na frase, mas essa frase está dentro de um contexto em que eu estou falando alguma coisa sobre o passado da Jane, então isso significa que antes daquilo, ela já tinha aprendido uma importante lição. Beleza? Então, vejam aí, em todos esses exemplos, eu tenho had mais o past participle. Learn é um verbo regular, portanto, o past participle tem a terminação ed. Forget é um verbo irregular, portanto, o past participle é forgotten, de acordo com a tabelinha de verbos, né? Forget, forgot, forgotten. Terceira coluninha, meu particípio passado. Então, olha lá, vamos ver afirmativa, negativa e interrogativa do past perfect. Na afirmativa, eu vou usar sempre had mais o past participle do verbo. You had learned an important lesson. Você tinha aprendido uma importante lição. Ou você aprendera uma importante lição. Negativa. Vejam, o had ele vai funcionar como um auxiliar do verbo, assim como o have no present perfect, que a gente aprendeu anteriormente, né? Então, o not vai lá no meu auxiliar, que é o have no passado, had, né? Então, fica had, not ou hadn't. You hadn't learned an important lesson. Você não tinha aprendido uma lição importante, ou você não aprendera uma lição importante. Na interrogativa, se o had é o meu auxiliar, o had vem antes do sujeito. Então, had you learned an important lesson? Você tinha aprendido uma lição importante? Tudo bem, pessoal? Então, o funcionamento aqui na negativa e na interrogativa igualzinho o que a gente aprendeu no
present perfect, só que com o have no passado. Had. Vamos comparar então um pouquinho o present perfect com o simple past, olhando para esse exemplo. My parents had already eaten by the time I got home. Meus pais já tinham comido na hora que eu cheguei em casa. Então vejam, eu tenho o got como meu passado mais recente. Então vamos supor que eu estou aqui, né, no presente, no final dessa flecha. O passado mais recente é o simple past, que está em azul. By the time I got home. O passado mais distante do presente, né, daqui onde eu tô, é o past perfect, que está aqui marcado em vermelho, had eaten. E vejam que, assim como no present perfect, a gente pode usar também algumas palavrinhas-chave, né? Então, vejam que eu estou usando aqui o already, na mesma posição que a gente já tinha aprendido a usar com o present perfect, né? No meio aí, entre o auxiliar e o verbo principal, que está no particípio passado, eaten. Eat, comer, é um verbo irregular, está lá na nossa tabelinha de verbos no final do livro. Eat, ate, eaten. Terceira coluninha é o que eu vou usar aqui no past perfect. Então, nós vamos fazer alguns exercícios semelhantes aos que vocês vão ter para fazer aí no Moodle, né? Então, complete com o past perfect dos verbos entre parênteses. Vejam lá. I never about it until yesterday. Meu verbo principal é here. Eu vou precisar usar o past perfect. Então, o que eu vou fazer? Vou usar had mais heard, que é o past participle de here. Ou seja, here está lá na minha tabelinha de verbos irregulares. Então, qual que é o past participle? Heard. Então, vai ficar I had never heard. Então, vejam que o never vem no meio aí, né? Entre o auxiliar had e o verbo principal heard. B. The thief simply walked in. O ladrão simplesmente entrou. Someone to lock the door. Então, o meu verbo principal, forget, esquecer. Alguém de trancar a porta. Então, eu vou dizer que alguém tinha esquecido de trancar a porta. Então, eu vou usar had mais o particípio passado do verbo forget, que é irregular. Olho lá na tabelinha, forget, forgot, forgotten. Lembrando que é muito interessante que vocês decorem os verbos mais utilizados, né? Lá da tabelinha, para vocês poderem usar esses tempos verbais em inglês com mais tranquilidade. C. She before we got there. Ela antes de nós chegarmos lá. O verbo é leave, sair. Então eu vou dizer, ela já tinha saído antes da gente chegar lá. Então eu vou usar had mais o particípio passado do verbo. Leave é um verbo irregular. Olhando lá na tabelinha, eu vou achar leave, left, left. Então vai ficar she had left before we got there. Outro exercício. Complete com o past perfect ou com o simple past dos verbos entre parênteses. Aqui eu tenho duas lacunas para completar com dois verbos diferentes. Então eu preciso avaliar qual dessas ações é um passado mais recente e qual dessas ações é um passado mais distante, ou seja, é o passado do passado. Tudo bem? Passado mais recente, eu vou colocar no simple past. O passado do passado, eu vou colocar no past perfect. Então vamos ver. After the guests, depois que os convidados. Verbo leave, sair, deixar o ambiente. I, verbo go, ir, to bed, para a cama. Então, depois que os convidados tinham saído, eu fui para a cama. Ou seja, primeiro eu esperei os convidados saírem, depois eu fui para a cama. Então, por isso que está aqui esse after, ó. Então, depois que os convidados já tinham saído, eu fui para a cama, tá vendo? Se não fosse esse after, eu não saberia qual ação aconteceu primeiro, né? Então, o que está me ajudando a identificar aqui é o after, quer dizer, os convidados saíram primeiro e eu fui para a cama depois. Então, qual que é a ação mais recente? Eu fui para a cama. I went to bed. Olha lá, o simple past do verbo go. E os convidados tinham saído. No past perfect vai ficar had left. After the guests had left,
I went to bed. B. Sam, verbo leave. When we, verbo get there. Então, sair quando nós. Get, a gente pode traduzir aqui por chegar. There, lá. Então, o que aconteceu primeiro e o que aconteceu depois, né? Quais são os dois passados aí? Quando nós chegamos lá, o Sam tinha saído. Então, vai ficar Sam had left no past perfect when we got there. Vou colocar got, que é o simple past do verbo get, que eu olhei lá na minha segunda coluna da tabela, porque esse é um verbo irregular. Tudo bem? Então, lá na tabelinha, eu tenho na primeira coluna o verbo no infinitivo, a forma base do verbo. Na segunda coluna, o passado. E na terceira coluna, o past participle, o particípio passado. Beleza? É isso, pessoal. Por favor, venham no meu atendimento quinta-feira, se vocês tiverem dúvidas, dificuldades, tá? Apareçam, façam aí os exercícios e contem sempre comigo. Um beijo, até mais.